Bem-vindo ao Papo ao Quadrado. Mais uma vez, Gil. Coisa linda, hein, irmãozão? Maravilhoso. Dia especial, hein? Um pouco fora da rotina. Conhecemos mulheres especiais e não teve como não trazê-las pra cá, meu irmão. Maravilhoso. É uma honra ter essas meninas aqui. Elas falam sobre pautas muito importantes. Pela primeira vez, a gente traz alguém de fora de Trancoso pra aqui. Marcante, isso é marcante. Muito legal. E muito massa, assim. Acho que a gente abriu essa exceção porque faz muito sentido, né? Faz muito sentido, irmão. São duas pessoas inteligentíssimas, fazem parte de vários projetos bem legais e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com essas pessoas. A Tânia e a Fabiola. Um prazer ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas, meninas. Uma honra, né? Primeiras convidadas fora de Trancoso. Honrada. Obrigada pelo convite. Estamos muito honrados em estar aqui com vocês. Que bom. Telzão, meu irmãozão, vamos bater um papo bem legal com essas meninas, aí, entender um pouco da trajetória delas, né? Trocar um pouco, compartilhar um pouco das nossas vivências e acho que começar, talvez perguntando aí perguntar para a Tânia primeiro, pedir para falar um pouquinho dela, de onde você nasceu. Enfim, falar o que você quiser, na verdade, aí para dar uma resumida aí para saber, pra gente chegar nesse ponto onde a gente está agora e você desenvolver. Tá bom. Aquele desafio, né, de se apresentar em 2 minutos, assim, uma história de vida. Bem desafiador. É sempre desafiador. Bom, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, passei quase toda a minha vida lá. Hoje em dia moro entre São Paulo e Florianópolis. Mas acho que eu realmente me considero uma cidadã da Terra. Né? E da Terra, não só do planeta Terra, mas desse lugar que une a todos nós, né? Então, a minha história, passando rapidinho, eu fiz administração na GV, comecei meu trabalho na área de finanças de uma consultoria de business, fiz todo o protocolo bonitinho do sucesso ali, né? Da Matrix. E fiquei trabalhando em consultoria há alguns anos, depois fui para uma consultoria de branding, enfim. Só que no paralelo, gosto de falar dentro do armário, né? Eu ainda não tinha saído do armário. Eu, com 20 e poucos anos, comecei o meu mergulho, né, no mundo interno, nas plantas de poder, enfim, todo um caminho. E isso marca a minha história com 10 anos de muita cisão. Então, dos meus 20 aos 30, eu vivia um mundo fora, um mundo dentro. Óbvio que isso não deu certo. E eu tive 3 colapsos de estresse. Quando eu faço ali uns 30 anos, passo o tal do retorno de Saturno na nossa vida, eu falo, quer saber? Eu vou sair do armário, esse negócio de viver 2 mundos não vai dar certo, eu vou unir os 2, vai dar uma trabalheira fora do surreal, mas é isso que eu tenho que fazer. Aí vem o kit completo, né? Me separo, peço demissão, não sei o que... E começo a empreender. Eu sempre tive esse chamado, né? Venho de uma família de empreendedores, então isso sempre esteve muito presente na minha estrutura familiar. Começo a empreender, coloco o meu primeiro negócio no mundo, quebro o meu primeiro negócio, volto para fazer um negócio, enfim, aí começa a saga da vida real. Esse seu primeiro empreendimento foi o quê? Só por curiosidade. Eu tinha um sonho, era uma marca de roupa. O meu TCC da faculdade foi uma marca de roupa sustentável. E eu tinha um sonho de unir a arte com a moda para que as pessoas pudessem usar, assim, eu chamava de mantos modernos, que eram as wearable arts, assim, eram peças criadas com obra de artistas, com esse propósito de trazer para essa segunda pele roupas que fossem sustentáveis e que tivessem uma conexão com a arte e tudo mais. Eu achava estranho porque só a arte estava na parede, né? Se, afinal de contas, a nossa vida é toda permeada por arte. Então, esse foi o primeiro negócio. Tinha lá mantra na etiqueta, fazia reiki nas peças, tinha toda uma história. Reiki nas peças. Isso foi logo após de sair desse mundo empresarial. Foi. E você trabalhava com o que antes? Antes eu passei por consultoria. Eu trabalhava em consultoria. Você fazia consultoria para as empresas, mas com uma visão totalmente diferente do que você tem hoje. Eu nem fazia consultoria, eu trabalhava para consultorias, né? Então, assim, okay. a consultoria não era minha. Primeiro era uma consultoria de business, depois uma consultoria de branding em inglês enorme, assim. Bom, enfim, esse negócio quebrou, porque foi um ano com 1000 coisas. Mas acho que isso tudo para dizer que começa, então, nesse momento da minha vida, uma grande busca por integração. Eu acho que essa é a palavra. Integração do quê? Integração do que eu aprendia nessa vida interna, nessa vida espiritual, com o que eu aprendi no mundo dos negócios por 10 anos. Eram mundos opostos. Então, se um falava de amor, o outro era pura escassez.
Na minha vida conectada com a natureza era sobre ciclos, na consultoria era tudo sempre mais. E eu falei, gente, mas quem tá certo? Então, começa esse trabalho de unir esses dois universos, de trazer um olhar cíclico, né? Aí, enfim, quebrei, voltei pro mercado, depois voltei a empreender. Que empreender é aquele perrengue sagrado que a gente ama. E aí eu fui integrando o que puxa um fio pro que vai chegar na nossa conversa hoje das inteligências do feminino, que é trazer o feminino como parte do empreender, do gerir, né? Então, acho que pulando pro hoje, né? Hoje eu sou fundadora da Inner. A Inner é um ecossistema de desenvolvimento interno e inovação humana para futuros saudáveis e regenerativos. E dentro dela tem diversos projetos, Female, Novos Humanos, todo o trabalho que eu faço com empreendedores, enfim, com empresas. Como valeu a pena, né? Valeu a pena. Sempre vale. Dá uma trabalheira, mas vale. Sim. Fabiola, vamos lá. saber um pouquinho de você aí. O que você quiser falar de você pra gente conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Então, eu sou de São Paulo também, nasci em São Paulo. E tem um lugar muito parecido que eu e a Tânia, a gente se encontra, até por isso que a gente é parceiras de negócios e amigas há muitos anos, que foi começar realmente a vida dentro de um aspecto que a gente chama dentro da Matrix. Né? Então, eu me formei em comunicação social ali em São Paulo, pela PUC, e trabalhei nesse período da faculdade, trabalhei em corporações. Só que ali eu percebi que aquilo não seria o meu caminho muito cedo. Né? Diferente aí um pouco da Tânia, que viveu isso muitos anos, eu não. Cheguei com 21 anos, parecido aí com o Theo, falei, não, esse negócio não é para mim, eu acho que eu vim empreender no mundo. E aí abro uma agência de publicidade, comunicação em São Paulo, e aí toda aquela vida de uma empresária executiva, atendendo grandes corporações, e assim se passam muitos anos. Só que, paralelo disso, eu comecei o meu caminho de desenvolvimento, busca espiritual, na minha adolescência. Eu vim de uma mãe que trouxe isso muito forte dentro da nossa família, e essa busca por esse mundo interno, autoconhecimento, espiritualidade, veio preencher um lugar em mim que tinha uma certa dor de olhar o mundo e não achar o mundo justo. Né? Então, deu uma clareza, né? Eu fui uma criança que tinha muito sofrimento olhando as dores do mundo. Eu falava, não é possível que é assim. Né? Então, assim, eu com 17, 18, eu falava, então tá, qual é a minha parte nisso tudo? O que eu posso fazer para melhorar? E eu conto isso porque isso faz muito parte da minha história, nesse lugar que eu acredito que cada um de nós tem um dom muito único para servir ao mundo, impactar o mundo com esse dom. E assim passa, assim, né, andando junto esse caminho de empreender, de negócios, de empresária, junto com buscas espirituais pelo mundo, filosofias e assim muito fora do dogma, mas assim de diversas formas, até chegar nesse caminho de integração também, né, como a Tânia trouxe, como que espiritualidade, desenvolvimento espiritual pode caminhar mais junto com negócios. E aí viro mãe, né, há 12 anos atrás, sou mãe de 2 filhas, Júlia e Estela. E a maternidade me trouxe esse momento de integração, onde aí eu saio da agência, vou fazer um sabático, fico alguns meses viajando. Né? Em Bali eu tive esse momento de epifania, de entender como é que o empreender poderia estar junto com a espiritualidade. Abro ali a minha empresa, que hoje Desculpa, você falou em Bali. Você passou uma temporada em Bali e você foi para lá justamente para perceber esse novo movimento em você, não? Eu já tinha saído da sociedade, da agência, já tinha vendido ali a minha parte da sociedade, estava fazendo um mergulho muito profundo no meu feminino, porque, como muitas das mulheres da minha geração, eu cresci aprendendo essa forma masculina de liderar e fazer negócios, então eu tinha uma energia muito ativa, masculina, yang. O que é essa energia masculina? Nossa, focada, determinada, assertiva, faz, resolve, acontece, lidera, prática, realiza, prática. Assim. Isso também é feminino, né? Sim, em certo aspecto, mas assim, eu sentia que faltava na minha história essa integração que a maternidade me trouxe, foi quando eu realmente mergulhei nesse feminino, e a gente vai contar um pouquinho mais na frente aí na nossa história, e nesse mergulho do feminino foi onde eu parei para receber aquilo que a vida queria de mim, muito mais do que eu queria da vida. E aí eu sim faço um sabático, minha filha pequenininha, coloquei ela no sling, fiquei alguns meses na Ásia, na Oceania,
vivendo templos, rituais. Você e a filhinha. E o meu companheiro na época, né? Nossa, eu gostei muito disso, de receber o que a vida... Muito bonito. Fala de novo, por favor. Esse é um grande mote da minha vida, assim, eu trago todo dia, assim, todos os trabalhos que eu faço, né? A gente inverter a pergunta ao invés de o que eu quero da vida, o que a vida quer de mim. Porque eu acredito que a inteligência da vida é muito maior do que a nossa, soberana, e que a gente precisa aprender a largar o de mim disso tudo para que se revele aquilo que a gente realmente veio trazer para o mundo. Perfeito. E assim foi. E aí em Bali comecei a ter receber, ter essa visão. Eu trabalho com sonhos há muitos anos também. Então, através dos sonhos, essas informações chegam do que a vida quer de nós. Sonhos. Estudo sonhos há 7 anos. Tenho uma escola de sonhos também, é um dos meus negócios. Escola de sonhos? É. Então você estudou muito... como é que é o nome dele? Jung. Jung, é. Sim, Jung, né, um cara que, enfim, Jung, alquimia, mitologia, sonhos, e enfim, yoga. Ele fala muito da simbologia. Mundo simbólico, mundo arquetípico, Arquetípico, muitas coisas nesse caminho já passaram, né, assim, dentro desse olhar. E a Home and Soul, ela, né, assim como, né, o que a Tânia colocou, assim, ela abarca vários negócios e projetos, e um deles onde a gente se encontra é o Female. Female Movement. Calma aí, você falou Home and Soul. Home and Soul. E o seu é o Inner. Inner Company. Ah, tá. Então são 2 projetos diferentes. São 2 empresas, né? Empresas diferentes. A gente, assim, tem esse lugar bem de novos humanos, né? De fazer negócio, que é muito mais em rede, né? A gente percebe que esses modelos estão descendo mesmo para a Terra. Sim. Então, o Female hoje ele é composto de 3 pessoas, né? 3 mulheres. Cada uma tem uma empresa. Então, Inner, Home and Soul e Lígia Zottini via Voicers. Cada né, a gente se encontra nesse movimento chamado Female Movement, e que vem com o ecossistema de nós 3. Como que vocês duas se conheceram? A gente tem um amigo em comum, né? E esse amigo um dia aqui em Caraíva, a gente estava aqui, Gustavo Tanaka. Tanaka. A gente estava aqui no Festival Novo Mundo e ele um dia falou, nossa, eu tenho uma amiga que você precisa muito conhecer, né? E aí eu falei, tá, quem é, tal? Ele falou, Tânia, quando, né, em algum momento eu te apresento. E a gente volta, assim, eu volto para Florianópolis, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Florianópolis há 6 anos, porque um sonho me mandou morar lá e eu obedeci. E assim que eu volto para Florianópolis, um dia eu fui numa dessas festinhas que hoje chamam festinhas mais conscientes, sem álcool, e eu entro nessa festa, a amiga do Gustavo Tanaka estava lá, eu nem sabia que era ela. A gente se conheceu pela sincronicidade, que é um dos pilares do Female. Nem precisou ninguém apresentar. Não precisou ninguém apresentar, a gente já se conheceu na hora, e aí Eu acho também que quando a gente acredita, vocês acreditam em coisas parecidas. Então, óbvio, vocês... Por ressonância. Eu preciso falar com você tá do mesmo caminho que eu. A orquestra é muito bonita, né? Quando eu falo, a vida sabe o que faz, né? Se a gente deixar a vida tomar conta da vida, vai encontrar, vai ter sincronia, vai ter ressonância, e a gente é só não interferir tanto, que tem menos trabalho. Muito do que a gente fala e bastante sobre o que o Female é, né? Bom, fala um pouquinho do Female. O que é o bom. Female? Que vocês já falaram umas 3 vezes e a galera também preciso saber o que é o Female, de onde que surgiu. Fala aí pra gente. Tá bom, vamos lá. O Female, eu acho que, sendo muito sincera, é difícil definir o Female porque ele é um movimento. Muitas das coisas que a gente faz, que tem esse toque, né, esse lugar que é de inovação, no sentido de trazer coisas que são do futuro para o presente, elas são difíceis de dar borda, muitas vezes, porque o novo, ele tem, né, uma flexibilidade que ele precisa ter. Mas o Female, ele é um movimento, ele se chama Female, e a gente usa a palavra em inglês, porque na palavra em inglês... Eu ia te fazer essa pergunta, mas eu tava pensando se eu faria mesmo. A provocação, porque é em inglês, né? Sim. Porque Female, a gente acredita, e a gente vive isso, né? De um lugar onde o feminino é integrado com o masculino. Né? Então, tem muitos movimentos, liderança feminina, e acho que todos eles são muito válidos e importantes. Mas o lugar da onde a gente experiencia e que a gente traz para o Female é o lugar da onde as inteligências do feminino encontram, né, essas inteligências masculinas e se integram em todos os seres. Por que a gente fala de inteligência feminina? Porque ela é que está com menos carga hoje no mundo. O mundo dos negócios hoje opera por arquétipo muito masculino.
comando, controle, racionalidade, tudo isso que a gente... O que é o feminino? Então, tudo isso vai pro arquétipo masculino. Quando a gente traz o feminino, e o feminino ele é difícil inclusive de tocar, porque ele é o espaço, ele é a receptividade. O feminino ele é uma camada sutil e profunda que está presente em todas as coisas. Esse lugar, que ele é quase etéreo, a gente traduziu em 3 pilares, que é o pilar intuitivo e sincrônico, o pilar receptivo, né, e de diálogo com a vida, e o pilar cíclico e do coração, o sentir. Cada uma de nós é a representante de um desses pilares. Nós 3 vivemos os 3 pilares bastante, mas cada uma de nós tem um DNA mais próximo de um deles. Então, quando a gente traz esse feminino, que é viver mais com o lado do cérebro, né, com o lado que é intuitivo, com o lado direito, com o subconsciente, como é integrar isso tudo com aquilo que hoje o mundo dos negócios conhece muito bem. E que a gente está criando, aí ali já traz essa camada da tecnologia, tecnologias à imagem e semelhança do arquétipo masculino. Então, todos os olhares distópicos de mundo que a gente vê, o que aconteceu? A máquina dominou, tá comandando e controlando todo mundo. E tá todo mundo desconfortável com isso. Né? Todo mundo desconfortável com isso. E a grande questão é, sim, a tecnologia vai aumentar, mas a gente precisa aumentar a carga de humanidade, de consciência, pra gente ter o melhor da tecnologia com o melhor do humano. Que dentro das inteligências masculinas e femininas, quem tá hoje muito baixa? A feminina. Até todas as questões que a gente está vendo no planeta, né? Essa falta de reconhecimento da Terra como uma grande mãe, sim, enfim, e por aí vai. Então, o Female, para concluir, e acho que, né, ele é um movimento de integração das inteligências femininas, né, no mundo dos negócios em todos os seres. E aí o Female em inglês, porque em inglês, male, que é homem, né, masculino, sim, e female, que é sim, feminino, conseguem coexistir na mesma palavra. Boa. Muito legal. Fábio, quer complementar alguma coisa do projeto de vocês? Eu acho que, né, olhando um pouquinho do que eu trouxe, dessa nossa história, né, assim, então, sim, é em todos os seres, mas a gente ainda se depara, né, com muitas mulheres liderando por esse masculino, e num lugar de muito sofrimento, porque alguma coisa não conversa. Né? Eu aprendi que é dessa forma, eu não aprendi de outra forma, mas o meu corpo, a minha alma estão sofrendo por algo que eu nem sei explicar e nomear. E o que é muito bonito, que quando a gente nomeia, né, hoje esse movimento, ele está fazendo aí 2 anos, a gente pode depois contar para vocês por onde a gente começou, mas hoje a gente tem ido a muitos lugares, palcos, palestras, enfim. Chegamos aqui em Trancoso agora. Chegamos no TEDx. Chegamos, né, TEDx. Então, assim, quando a gente nomeia, quando a gente nomeia, a gente traz um lugar de muita paz para as pessoas, que fala, nossa, então eu entendi o que está acontecendo comigo. Né? Então, assim, sim, como a Tânia sempre repete, né, homens e mulheres, as mulheres estão liderando e operando de uma forma que não é delas. Então isso causa um sofrimento. E os homens também. E os homens. Porque os você homens tem também. que ter esse equilíbrio, né? Para independente, você sim, precisa sentir. Mas tem uma coisa muito interessante que acontece, que é, eu trago esse pilar, né, o cíclico e o cardíaco, né? E dentro do cíclico tem toda a inteligência do ciclo da mulher, né? Tanto na menarca quanto na menopausa. E aí foi o tema do TEDx que eu dei no final do ano passado. Quem quiser depois botar no Google, Tânia Zacarias vai encontrar. Trazendo isso, porque a mulher, ela tem... Toda a estrutura de trabalho hoje de uma empresa é feita baseada na testosterona, que acorda alta e acaba baixa. O funcionamento hormonal feminino, ele não é assim. Ele passa por um ciclo de 28 dias com várias outras especificidades e com deslocamentos de poder muito forte. E as mulheres não sabem que isso existe. E elas estão adoecendo. E aí, o muito interessante é que, sim, também os homens precisam disso, né? A gente precisa das duas forças, mas quando o feminino opera a partir de... Quando uma mulher, né, assim, com muitas possibilidades, né? A gente sabe que hoje mulher é um conceito bem amplo, mas opera no masculino, a gente fica só com o pior do masculino. Assim, fica só com a sombra do masculino. Então você fala, nossa, Tânia, você vai falar um negócio desse assim, né? Nesses tempos... São arquétipos, são forças. Mas uma mulher desconectada do seu feminino, em geral, ela não performa com a mesma potência de um homem operando pelo masculino. E vice-versa.
E várias delas estão adoecendo e tá aí as 1000 doenças de útero e muitas coisas acontecendo. Com certeza. Nossa, eu tava pra te perguntar sobre o que era o olhar ciclo, você justo respondeu. Não, eu acho interessantíssimo o complemento, né, do homem com a mulher, assim. Eu acho que isso é essencial mesmo. Acho que o homem tem muito a aprender ainda, apesar de tantos anos de humanidade que a gente tem aí. Eu acho que a gente ainda tem muito para aprender com as mulheres, né? E vice-versa também. Vice-versa. As mulheres com os homens também. Então, acho que o trabalho de vocês é bem legal. É importante, acho que dizer só, né, que essas inteligências do feminino também estão nos homens, né? Essa intuição, essa sincronicidade. Eu ia te perguntar, o seu público, esse curso, é especificamente para mulheres ou você fala com todos? A gente fala com todos, né? Assim, é claro que acaba chegando mais mulheres, né? Pela própria identificação e, né, por nós sermos mulheres. Mas todas as palestras e todos os palcos que a gente subiu, e muitos deles tinham homens, a gente sempre fala que é o feminino integrado em todos os seres. A conversa não é gênero, a conversa é arquétipo. Exato. Essa é a bagunça que muita gente às vezes faz. Não, mas e é fica gênero. frustrada, né? E fica frustrada. E fica frustrada. Não, a gente está falando do feminino e masculino que habita em todos os seres vivos. Tem nesse complemento, assim, tem esse lugar e tem gente às vezes que fica frustrada porque falam, achei que vocês iam falar sobre empoderamento feminino e pautas super necessárias. É que não é sobre isso, é sobre arquétipo. É sobre isso também, né? Você empodera ela de uma outra forma. De uma maneira indireta, sim, mas não é a pauta do arquétipo, ela pertence a todos, né? Não é sobre gênero, porque o gênero nesse lugar, né? E é lindo, assim, a gente percebe, inclusive, que quando tem, né, a conexão com o masculino, isso ganha uma potência muito, muito bonita, né? Então, as mulheres acabam chegando mais, e hoje tem muitos movimentos de liderança feminina, e sim, são tempos lindos para isso. Mas a gente foi dar palestra em algumas empresas grandes, e quando tem, né, o buy-in, por exemplo, do presidente, fala, não, quero que fale para todos os funcionários, ou quando são palcos de empresas masculinas que trazem esse tema, né? E aí dá pra ver essa beleza da união, né? Da união do masculino e do feminino. Eu falei isso pra você porque, enquanto você tava falando sobre isso, eu tava extremamente interessado. Eu só falei, mas eu posso fazer parte? Né? Tipo, porque essa questão do sentir que você tava falando, né? Porque esse masculino e feminino desequilibrado, ele tá 100% nos homens também, né? Tipo, a gente vai pra esse lugar de performance em 100% dos nossos âmbitos de vida. E precisa muito desse equilíbrio para ter a saúde necessária para conseguir viver tranquilamente, né? Sim. Massa, deixa eu perguntar uma coisa. Sim, bom, os homens são bem-vindos, né? Próximos. A gente ainda tá mais... Mas é eles chegarem. Se falar merda, sai da sala. Não, eu acho que é mais os homens chegarem mesmo. Tá. Não é que a gente fecha a porta, a gente tá no lugar do feminino. Jura? Receptivo. Sim. Mas ainda os homens chegam um pouco. Tá. Aí, por exemplo, a pessoa está escutando um podcast aí, escutou a palavra de vocês, o nome de vocês e quer fazer parte desse movimento. Como que ela faz, ele ou ela faz para engajar com vocês nesse movimento? Ou como que vocês fazem para botar essa pessoa que está nesse ponto e levar para um outro ponto? Vocês fazem esse trabalho também prático? Ou é mais mais comunicação, palestras e tal, elevação de consciência? Ou tem uma parte prática, assim, um curso? Tem uma parte prática, né, que está chegando e a gente também está trazendo aqui para Trancoso. A gente acabou de fazer uma imersão female aqui, que foi muito bonita essa semana. Olha, que legal. Né? Fala mais um pouco, onde foi isso, como é que foi isso? Foi ali no Capim Santo, né, com a parceria com a querida Fernanda. Maravilhosa. Maravilhosa. Em parceria com a Fernanda, né? Assim, a sincronicidade da vida aí se teceu e a gente chegou até aqui. A gente viveu agora, nesse final de semana, uma imersão justamente para quem... porque sim, respondendo a sua pergunta, a gente dá palestras, mas a gente entende que quando a gente para na palestra, ainda fica um conhecimento muito pela mente. Sim, exatamente. E aí falta a experiência do sentir, do feminino, da integração. Então a gente sim trouxe para cá uma imersão experiencial do feminino, do female, que foi... Depois vocês podem perguntar para a Fernanda, né? Porque a gente é suspeita, mas foi muito bonita. Eu fiquei um pouco curioso para saber como que é. Assim, vocês podem abrir um pouco assim quais são as práticas que vocês fazem? São meditações ou são conversas? Assim, pode falar ou não? Para mais informações, acesse o site. Ó, parece que está vindo um retiro aí maravilhoso ano que vem. As meninas vão falar melhor, mas se quiser eu dar acho que
A gente pode falar, mas eu acho que falar não entrega, sabe? Corre-se o risco de ficar num lugar que parece superficial. Entendi. Porque Tá. tem esse desafio, inclusive, quando a gente fala do feminino, né? Que é sutil, mas é profundo e é palpável. Então, teve uma parte de talk, tiveram vivências, tiveram mergulhos dentro, mas o convite é para experienciar o intuir, o receptivo e o cardíaco. Que são os 3 pilares. Que são os nossos 3 Pode pilares. falar de novo, receptivo, intuição intuição e coração. Intuitivo, receptivo e cíclico cardíaco. Então a gente deu essa imersão, mas teremos outra em março de 2025. Olha. Então quem quiser saber mais hoje, boa parte Já tá certo isso? Tá certo, né? 98 aqui tá então, certo. Primeira mão aqui pra vocês. Primeira mão. A galera que tá acompanhando já fica esperto. Já podem, né? Se alguém tá ouvindo e quer saber mais, eu acho que pode contactar a gente pelas nossas redes sociais. Ou Capim Santo, Ou Fernanda. Capim A Santo. Fernanda, através do Capim Santo ali, trouxe... Sim. Como foi esse esquema com a Fernanda? Conta aí pra gente rapidinho. Foi female, foi a Fernanda que sincronicidade. achou vocês, parece. Eu não sei se ela chegou a fazer uma pesquisa, se já conhecia Não, vocês. foi uma rede bem... Tem uma coisa muito bonita que a gente se propôs a fazer no Female e a gente está vivendo ela e realmente é uma tecedura do mistério e da magia. E é que eu vou falar magia no lugar dos pequenos milagres cotidianos, né? Porque quando às vezes a gente fala sobre esse lugar da sincronicidade, parece que mas é o extraordinário no ordinário. É lógico, né? Ele é lógico na lógica da vida, assim, né? Exato, ele é lógico. Exato. E no Female, quando o Female nasce, há quase 2 anos, a gente poderia, né? A gente fez um primeiro laboratório, né? Então, voltando até um pouquinho na história, né? Quando o Female nasce, tô eu, Fabiola e Lígia, cada uma de nós com vários projetos inovadores humanos, e a gente se encontra um dia para jantar em São Paulo, todo mundo contando o que estava fazendo. E aí vem essa pergunta, mas, nossa, esse lugar do liderar, né, pelo feminino, a gente conhece alguma, né, C-level, né, diretora, que lidera hoje pelo feminino, ou o mundo dos negócios não tem isso? A gente pensou, procurou nossos contatos, falou, quem a gente conhece que tem isso integrado? E falando sobre isso, eu até estava pensando, eu estava escutando um pouco do seu podcast e o que eu percebo empreendendo, assim, que quanto mais eu conheço e quanto mais eu me conecto com o lado humano, que é o único que existe também, né? Mais eu consigo impulsionar a pessoa que trabalha comigo, né? Sim. Tipo, acredito que você fale sobre isso. A gente fala bastante sobre isso. O que a gente percebe, né, é que isso, como uma mentalidade, ela é vigente em negócios mais novos, assim, né? Ou de pessoas mais inovadoras que já têm um olhar mais novos humanos, né? Dentro de grandes empresas, isso ainda não é assim, né? Assim, todo mundo reconhece, mas operar mesmo por esse lugar, não tem. E essa foi a pergunta que a gente fez. Tem essa C-level? Procuramos, não achamos. Vamos fazer um laboratório, então? Vamos convidar quem são as 10 mulheres que a gente conhece, que já tem um feminino desperto, que estão nesse lugar, né? A gente estava interessada... Por que C-levels? A gente estava interessada em canetas, que a gente fala, são as canetas trimembradas, de novo. As canetas que podem transformar milhares de vidas de uma vez só, entendeu? A gente faz 12 convites, 7 aceitam, e a gente começa um laboratório na pandemia com essas mulheres, que é lindo. Foram 3 meses. Incrível. Incrível. Vários aprendizados, muito transformador. Uma pausa, desculpa. Vocês 3 fizeram esse... durante a pandemia, vocês tiveram esse insight para começar esse projeto. Sim. E esse estudo foi o início do projeto, marcou o início do projeto. Sim. Foi o primeiro lab do Female. Tá. E aí, a gente fez... Foi lindo e elas saíram profundamente transformadas e tocadas, mas falando, é muito solitário. O lugar que eu tô hoje, dentro da minha corporação, eu não posso sair do armário com isso, é muito solitário. A gente começa a contar sobre isso em lugares que convidam a gente, um magnetismo absurdo. As pessoas, eu quero participar, eu quero estar perto. Então, a gente não esperava isso. Porque faz muito sentido, né? E é aquele lugar que alguém fala uma coisa que tá pronta dentro de você. Era o que a gente sentia, tipo... Né? Aí, tipo um terapeuta, né? Tipo, achou minha dor. Bom, tá bom. O que a gente faz com isso? Rodada 2. 30 executivas. Segundo rodada de evento. 40, né? 40? Olha só.
coloca todas numa sala, conta toda essa história e fala, gente, vocês são o mais próximo que a gente conhece das female womans. E essas pessoas todas fazem parte do network de vocês, né? Faz. De Essas vocês, 40, tá? e 40 mulheres, assim, né? Líderes de grandes corporações. Ali a gente fala que naquela sala estava quase o PIB do país ali, porque realmente mulheres, né, que estão à frente de muitas coisas grandes, empresas globais aí conhecidas, mas elas também saem profundamente tocadas, se tornam as nossas embaixadoras, né? E de alguma forma a gente até brincava, né, que são brinca ainda, que são as infiltradas na Matrix. Né? Então, quem são as infiltradas na Matrix que podem nos ajudar também a disseminar isso. Sim, legal por isso. aí? Incrível. Tem o algum trabalho de nome vocês. assim conhecido que vocês podem citar aqui, não? Falar nome assim. Não pode, estão infiltradas, cara. Eu acho que tem uma que foi âncora do nosso. Camila. Tem a Camila Camilo, a Christie, né? Que convidou a gente para fazer o Tem primeiro. a Christie, tem a fundadora da São Paulo Fashion Fashion Week. Week. Tem muitas mulheres, assim, que a Camila Camilo, que é uma grande, né, referência aí de sustentabilidade. Mas tinha. É que assim, elas foram. Tinha gente que que é diretora global de uma empresa farmacêutica, então. E vocês trabalham. Tipo, Que legal. como que funciona isso? Vocês faziam reuniões com elas e aí elas traziam todas juntas o que tinha acontecido e como que estava sendo as mudanças a partir do momento que elas começaram a perceber em si Sim. Então, assim, aí o que acontece? Disso nascem os formatos que a gente tem hoje, digamos, de produtos female, né? Então, a gente tem as palestras, que é onde a gente vai ganhando consciência. A gente tem todo o ecossistema Bitumami, podemos falar, Dani Junco, ecossistema de Bitumami maravilhoso. Aí começam os labs, então a gente deu mais alguns laboratórios que são encontros onde a gente passa pelos pilares, instrumentaliza, elas vão para a vida cotidiana com esse novo olhar, e aí a gente acompanha a 30, 60 e 90 dias o que aconteceu a partir desse estudo dos pilares. E aí agora a gente tem também a imersão, que a gente fez a primeira aqui, na nossa mais nova female woman, Fernanda, e que são essas grandes embaixadoras, né? E agora a gente vai seguir com as imersões. Então, essas são as formas, né? Quando a gente faz os labs, eles normalmente são mais dentro de um ecossistema, né? Então, a gente faz dentro de uma organização. Agora, as imersões, a gente tem mais possibilidades para além dos trabalhos fechados com as empresas, para as mulheres que querem chegar, às lideranças de diversos formatos que querem se aprofundar nisso tudo. Certo. Muito bom. E o ano que vem, retiro. E o ano que vem, retiro aqui em Trancoso. Maio? Março? Março. Tá. Março. Quando estiver mais próximo, aí eu vou falar com a Fê, então, para ela comunicar a gente fazer um material e ajudar vocês aí Maravilhoso. Maravilhoso. na divulgação do evento, porque é maravilhoso, né? Eu acho que a gente tá precisando. Eu acho que a gente tá num momento, assim, Theo, que. Um momento de transição, assim, espiritual. Eu não sei nem explicar isso teoricamente, eu sinto, sabe? Que a gente está nesse momento de. Não sei nem se essa é a palavra, mas uma batalha espiritual, de repente, alguma coisa assim. Mas eu acho que essa galera que pensa assim como a gente, e eu me incluo nessa, e o Theo também, e o Dan também, porque a gente está fazendo um projeto também, querendo ou não, tendo os mesmos pilares, os mesmos conceitos assim, de desenvolvimento, de espiritualidade, de trazer informação, verdade, transparência, comunhão, união. Eu acho que isso tudo está, de certa forma, interligado, né? A gente quer desenvolver junto, a gente quer evoluir junto, a gente quer ajudar as pessoas a evoluírem junto com a gente também, né? Então, eu fico muito feliz de participar disso. E eu fico até me perguntando assim, Theo, cara, que as meninas estão sentadas com grandes CEOs aí do mundo inteiro. E a gente aqui na frente dessa... Um CEO do Bora, cara. A gente é assim, Um CEO integrado. Calma, deixa eu reformular aqui. Eu sou um cara, meu irmão, muito sortudo, porque eu tô com 3 pessoas do Bora. Brincadeira. Maravilhoso. Eu queria falar um pouco, assim, a gente falou sobre o female, se der tempo ainda, a gente tem tempo, produção? Como que a gente está de tempo? Tem mais um tempinho. Tem. Eu queria falar como que foi, assim, Tânia e Fabiola, eu acho que eu posso começar com a Fabiola, que a gente começou com a Tânia antes. Como que você falou sobre sua mãe e como ela te ajudou nessa relação com espiritualidade? Eu queria entender, tipo, como foram os seus primeiros contatos com a espiritualidade, assim, que você lembra? Nossa, então, eu acho que veio, né, assim, desse lugar de suprir essa dor, né, Mas minha mãe era assim, gente, ela era essa pessoa que falava assim, hoje a gente vai num templo budista.
Aí no final de semana que vem, agora a gente vai tomar um jurê. Aí no outro final de semana ela falava, agora a gente vai acender uma vela para Saint-Germain. Né? Agora a gente vai passar lá rapidinho ali na São Judas, acender uma vela ali. Então a minha mãe traz, e minha mãe era muito, assim, né, ainda muito, foi muito visionária na época dela. Né? Não sei se vocês já ouviram falar do Kybalion, né? Que é um livro muito forte aí, de alquimia e leis universais. Não conheço. A minha mãe lia Kybalion há 30 anos atrás, assim. Que então sorte, ela era, né? Exato. Sorte, merecimento, destino, karma, dharma. E a equação é grande, né? Pra gente saber o que foi disso. Mas o fato é que isso nasce a partir dela, né? Então eu vivi a espiritualidade nesse lugar muito ampliado, muito fora de um dogma único, mas navegando. E isso segue até hoje. Eu continuo sendo a pessoa que vou num templo budista, que vou, né, estudar alguma coisa do hinduísmo, que vou estudar yoga, que vou... Cada um te toca em um lugar, né? Cada um... Porque é o que eu acho é que todo mundo está falando a mesma coisa com linguagens diferentes e a fonte é uma só. Né? Então, assim, são caminhos de chegar a uma fonte única. Então, eu gosto de contemplar como é que, né, como é que se fala sobre isso por aqui, por ali, Sentir o que o outro sente, né? Mas eu acho que assim, né, também dentro da história aqui do meu servir, dos meus projetos, o que eu trago muito é uma espiritualidade aplicada, né, Theo? Porque é fácil a gente, né, ir para o Himalaia ficar meditando lá. Agora, espiritualidade aplicada no cotidiano. Praticar, com os boletos chegando, maternidade, banho de janta para dar. No tempo todo mundo sabe. Você quer vender. Roupa para lavar, relacionamento, casamento. Então, assim, aí que a gente vê essa espiritualidade integrada, que é o que eu acredito. Nos negócios, na vida, no cotidiano, na maternidade. E potente na maior potência possível, porque ela está sendo extremamente desafiada ali, né? Exato, acho que assim, a maternidade, quando chega na minha vida, eu já estava aí há quase 20 anos de caminho espiritual, não tenho dúvida nenhuma que as minhas duas grandes mestras espirituais são minhas duas filhas. Assim, nada do que eu vivi se compara ao que eu aprendo nesse lugar muito devocional todos os dias com elas. Então, né? Não, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais também nessa seara aí da espiritualidade. Algo que eu penso muito, assim, como eu também sou professor de yoga, né? Sou instrutor de super yoga, na verdade, que é diferente de ser professor de yoga. Mas eu trabalho também a minha espiritualidade e o autoconhecimento há mais ou menos uns 10 anos que eu comecei nessa história de yoga, e eu sou praticante de jiu-jitsu, que também traz muito do autoconhecimento, e de surf também, do surf. Acho que todos os esportes, né, trazem um autoconhecimento. Mas, nossa, eu falei tanta coisa que eu até esqueci o que eu ia te perguntar. Lembrei. Essa espiritualidade que você tanto fala, esqueci de novo. Você estava falando sobre do dia a dia, do cotidiano? Do cotidiano. Maternidade? Lembrei. Eu fico assim, tentando não me estressar, vou ser bem direto. Como que você faz com as incertezas da sua vida? Com aquilo que você não sabe se vai acontecer de fato? Você consegue se manter calma quando você tem dúvida se aquele resultado que é o que você espera vai acontecer mesmo ou não? Enfim, como é que você lida com esse estresse, né, essa ansiedade? Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que dentro desse olhar espiritual, a minha grande busca nesses últimos anos foi sobre entrega, sobre devoção. Hoje, o meu nível de estresse é muito menor, porque a minha confiança na vida é muito maior. Então, a entrega que eu tenho diante dessa sabedoria divina para mim, né, essa orquestra divina que eu entendo como soberana, ela é muito grandiosa. Então, é um trabalho, acho que diário, sadhana, né, ir para o yoga, devocional. Todos os dias eu não começo meu dia sem uma prática meditativa, de alinhamento espiritual, para que eu possa passar meu dia sustentando esse lugar de, né, consciência, né? Entrega, né, como dizia o Hermógenes, entrego, confio, aceito, agradeço, muito mais do que isso acabou virando um meme, mas isso, se você olhar, é muito profundo, esse entrego, confio, aceito e agradeço ao que quer que aconteça, né? E eu acho que a espiritualidade, ela parte desse lugar integrado, onde a gente se lembra que a gente é humano, mas a gente também é divino. Então, quando a gente se lembra mais, esquece menos a nossa real natureza, a nossa real essência, beleza, vai ter estresse, vai ter tudo isso, mas a forma como você volta para essa consciência, você volta para esse alinhamento é muito mais rápida, quando você já tem isso muito bem estabelecido na vida. Sim. Mas, de novo, não tem 5 passos para um caminho, né? Assim, é uma prática diária de 30 anos.
Né? Assim, então, assim, sadhana, todo dia, lembrar mais, esquecer menos, entrego, né? Assim, me rendo, vida, o que você quer de mim? Eu tenho as práticas matinais de muito perguntar para a vida o que você quer de mim hoje, onde você quer que eu vá, com quem que você quer que eu fale, né? Assim, então é um lugar que eu me entendo que eu sou uma grande estagiária dessa força maior, né? Dessa CEO de verdade. A gente fala aí dessas CEOs, na verdade o que a gente gosta de fazer é lembrar para essas CEOs que elas não são CEO coisa nenhuma, que todo mundo aqui é uma grande estagiária, que se a gente fizer um bom trabalho é a gente receber esses memorandos e aplicar. Aí a gente está fazendo o que a gente veio fazer aqui. E a Tânia? A Tânia, vou trazer para minha realidade agora um ariano leonino. Perguntar para um ariano leonino que tem quase 0 de paciência. Como é que ela tá passando por esse processo? Aí é o dobro do sadhana. Aí você dobra o sadhana com aquela intensidade ariana e fica firme nele. A gente é muito parceira, né, como amiga aí nessa caminhada. Isso também toca o que a gente estava falando do feminino, sabe? Porque tem um lugar da inteligência feminina em todos os seres, que é o sustentar o não saber, né? Sustentar não saber, assim, ficar. Respirei fundo aqui agora. Então. Pra mim isso é dificílimo. Não, pra todo mundo, irmão. Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu acho que por isso que eu não tenho feminino no mundo. Por isso que não tem feminino no mundo. Pros homens, eu intuo que é mais difícil ainda, né? Porque o processo cíclico da mulher, se bem vivido, ele ensina isso. Então, quando a gente tá ali sob... Aí no TEDx eu falo mais... Ensina a gente um pouquinho sobre isso, pelo amor de Deus. Vamos continuar. Mas quando a gente tá ali no ciclo, na parte progesterônica, né? Que é a parte yin, esse é um grande convite, né? O feminino... eu não sou mãe, né? Mas assim, o feminino gesta, ele espera, né? Ele confia. E eu acho que o treinamento, digamos assim... É aquele treinamento bem difícil, né? Do tipo, você pede pra vida paciência, ela não manda paciência, ela manda uma tonelada de situação que você vai precisar desenvolver, né? E eu acho que o esperar esse lugar pra mim é um dos grandes lugares dos líderes do futuro, porque frente a tudo que a gente tá vivendo de transformação, e no final do dia a vida é assim, né? Eu adoro falar, a vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Capricorniano vai me olhar. Não, é brincadeira. É só pra descontrair. Não, porque assim, a vida não tá nem aí. Algumas coisas a gente planeja acontecem, mas os grandes acontecimentos da nossa vida... É do nada. Não, do todo. Eu como capricorniano, eu assino embaixo. Não, a gente tava ali atrás agora, ele todo preocupado, né? Fazendo um monte de perguntas assim, Gil, vamos começar assim, mas peraí, não sei o que, eu não tava. Eu falava, irmão, vamos lá conversar com ele. A gente pergunta tudo lá. Aí tem esse complemento, né, dele ser o detalhista e vamos fazer um negócio aí mesmo, conversar. Então, como sustentar frente a tudo que a gente vai viver de transformação? Isso é uma habilidade necessária de se sustentar ou não saber. E isso pertence ao mundo do mistério, né? Desse grande mistério. Nesse lugar, a vida não dá para fazer por isso, mas a gente acaba colhendo os frutos disso, que é depois de um tempo praticando a entrega e o mistério e sustentando, né, que tem algo que sabe mais que eu, a gente começa a perceber que a inteligência da vida e a sincronicidade acontece e começa a perceber que ela é mais eficiente, que ela é muito mais inteligente, ela é muito mais eficiente e ela arquiteta coisas inimagináveis como a gente está aqui hoje. Uhum. E aí, com o tempo, você fala, não, então entrega para quem sabe fazer, porque vai dar melhor que eu, né? Então, é o que eu sempre gosto de falar, né? Imagina se vocês fossem responsáveis por fazer a arquitetura do planejamento do nascimento da primavera. Tipo assim, gente, vamos lá, 23 de setembro, todo mundo ao mesmo tempo no hemisfério sul, flores, abelhas, insetos. Então, assim, então, para mim, é sobre trabalhar com a força da criação, de você falar que inteligência é essa? Gente que arquiteta coisas inacreditáveis. Aí eu penso assim, né? Eu sou CEO da minha empresa, né? CEO estagiária, né? Só o CPF aqui que executa o que o maior quer. Uhum.
falo, eu prefiro ter o time da criação no meu time. Se eu ficar querendo controlar tudo... Muito boa essa frase. Não é? Se eu ficar querendo controlar tudo, eu perco a força da criação. Eu acho isso uma péssima escolha. Então, acho que muitas horas de ritual, né? Muitas plantas de poder para Ariana. Mas com o tempo, realmente eu fui percebendo que toda vez que eu entregava, a mágica acontecia. E aí chegou uma hora que eu falei, bom, então chega de resistir, né? Chega de resistir, porque eu só atrapalho. Então eu vou parar de atrapalhar. Mas você se estressa hoje ainda? Eu estresso, mas eu me estresso infinitamente menos do que eu me estressava. E eu não me estresso com coisas, por exemplo, pequenas coisas que pessoas, às vezes, tipo assim, eu não me estresso com perda coisas de... pequenas do dia a dia que acontecem toda hora. Como diz o Michael Singer, maravilhoso, né, no Alma Indomável, ele fala que a gente, hoje em dia, nossa humanidade se dá ao luxo de perder a paz interior por coisas como pingos na roupa e manchas nas calças, assim. Então, eu não me dou ao luxo de perder a minha vibração interna por coisas como o avião atrasou, perdi o voo, chegando... Né? Eu acho que essas coisas é a sincronicidade operando. Então, para onde eu vou? Eu falo, se eu tô em presença, né? Eu tenho também minhas práticas espirituais matinais e cotidianas. Toda e qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que eu faço no momento de estresse, eu volto pro meu eixo. Porque eu sei que daqui eu vou conectar com a força maior. Então, se eu tomei uma decisão, ou se eu fiz uma escolha em estado de presença, o que quer que aconteça que é fora do meu planejado, é maior do que eu. Eu me estresso com coisas materiais, assim, eu tenho alguns estresses, como todo mundo tem. Mas não é Senão você já tinha ido, já estava iluminado. Mas não é um negócio assim que você fala, nossa, mega estresse, assim, sabe? A resistência vai passando mais rápido. Sim. Não é algo que te adoece, de certa forma, mais. Nossa, eu me estresso mais com o ruído branco do mundo e com as caixas da JBL com música alta do que talvez. Não. Vai aprendendo a confiar, né? Fiar é muito bonito, que é fiar com, né? Fiar com a vida é muito mais inteligente. Você sabe qual que é a etimologia? Do confiar, Não. fiar com? Não. Não, a gente traz isso no meio, né? Fiar é muito mais inteligente se a gente dá um passo, a vida dá outro. Aí a gente dá um passo, a vida dá outro. A gente vai criando uma dança muito mais harmônica do que a gente dar todos os passos, planejar tudo e é mais leve, né, amiga? É mais leve. Assim, a Fafi tem uma frase que eu adoro, assim, né? Ela fala assim, né? A gente não tem o script todo. Né? A gente tá ali vivendo no máximo o episódio 1 hoje, né? Mas tem essa inteligência que ela conhece o grande script. Então eu não vou ficar estressada querendo saber o script. Eu vivo o episódio. Deixa eu falar, tá vindo na minha cabeça, assim, no meu coração, em relação a se isso que a gente pensa e que a gente sente se aplica para todas as pessoas em todas as situações sociais. Entende? Entendi. Perguntaça. Porque assim, a gente tá num lugar de privilégio de alguma forma, né? Sem dúvida. E aí a gente confia, a gente planeja dentro de um lugar que a gente tá, né? Tipo, a gente confia porque... Mas, por exemplo, para essas pessoas, a gente consegue... Realmente, provavelmente vocês sabem, mas para essas pessoas se aplica também? E como se aplica, sabe? Não, é uma pergunta complexa que eu não sei se a gente vai conseguir definir aqui, porque ela tem muitas camadas. camadas. É importante falar sobre isso, claro, pra gente não cair num lugar de hipocrisia, sabe? A gente tem, sem dúvida nenhuma, um privilégio. Acho que quando a gente fala, né, de um lugar assim, onde as pirâmides da base, né, da pirâmide de Maslow estão atendidas, a gente não está num estado de sobrevivência, isso com certeza é óbvio, né? Ao mesmo tempo que a gente vê muita gente de uma classe social mais baixa com muita fé na vida,
com muita fé, e que isso faz muita diferença na vida daquela pessoa. Ainda que com a batalha ali da vida, com a labuta, a gente vê pessoas conectadas com a fé de um lugar onde aquilo também está integrado. Totalmente. Né? Então, a equação de novo, a equação é complexa. Claro que você tá com a pessoa não está com a sobrevivência, vai meditar 1 hora por dia, não vai dar, claro que não vai dar. É óbvio. Mas né? tem a fé Mas ali. Exato, assim, aí tem as formas de fé. Eu acho que, né, a gente está aqui falando de um lugar, obviamente, privilegiado. Uma coisa que a gente bate muito aqui na nossa história é que quem tem mais privilégio tem mais responsabilidade. Social. Então, a nossa responsabilidade é muito maior, né, de fazer, de servir, de impactar. Então, tem que ter consciência de que, à medida que o privilégio aumenta, a responsabilidade social aumenta junto. Então, tem muitas camadas nessa sua pergunta, né? Então, E vocês têm alguma coisa para falar sobre crenças limitantes? Vocês falam sobre isso nas palestras de vocês? Nas palestras a gente não fala muito. Nossa, teria muitas coisas para falar. Então eu trouxe né? essa pergunta, na verdade, ela é mais linkada com essa com galera, com né? esse lugar. Então, aí, linkada com essa pergunta, eu acho super delicado também. Porque muito. É muito delicado. Porque, de novo, né, a teia da vida ela é muito maior do que a gente sabe, né? E sim, a gente tem total noção que se há um diálogo privilegiado e tem esse olhar assim que eu acho muito bonito do Jonas. Ele escreve alguns livros com uma pegada antroposófica, que ele diz que a lógica da alma é uma lógica inversa. Na lógica da alma, quem tem poderes tem deveres, e não quem tem poderes tem poderes. Então, desse lugar é uma grande responsabilidade. E eu acho que tem uma, né, dentre as minhas linhas de estudo na Inner, tem uma em particular que eu gosto muito. Eu tenho um grande estudo com a energia do dinheiro, assim, como uma matéria alquímica mesmo. Faz muito parte do processo empreendedor, né? A gente sabe que soltar o salário é o principal, é um primeiro portal para quem sai, solta um trabalho CLT. E o dinheiro, ele mexe com lugares muito profundos no ser humano, né? De sobrevivência. Eu gosto de olhar para o dinheiro como um grande amplificador de muitas coisas. Né? Eu não acredito que o dinheiro muda as pessoas. Eu não tenho dinheiro pra caramba, então não posso dizer, mas dizem que amplifica pra caramba, né? Então, eu também não, né, desse lugar. Mas assim, pelo que eu percebo, eu vejo que o dinheiro, ele não muda as pessoas, mas ele bota uma baita lente de aumento em muitas coisas. E uma calma para conseguir pensar sobre as... Eu acho que é isso, né? Tipo, por isso que eu fiz essa pergunta. Então, eu vou chegar nisso, assim. Não para todo mundo, porque tem gente que com muito dinheiro vai ampliar ainda mais a escassez. Perfeito. Né? Porque não vai ter fim nunca, né? A tal da reserva mínima, quem tem reserva máxima? Não tem fim, né? Por outro lado, então assim, ele não é um determinador, mas seria, eu acho que um pouco naif, né? Inocente dizer que você consegue refletir sobre essas coisas quando você está passando por necessidades básicas. Eu acho que sim, a gente consegue exercitar a fé. E a gente conhece pessoas sábias que, né, não tem dinheiro, mas tem sabedoria, não é uma proporção. Mas quando falta o básico, cara, tem uma questão de sistema nervoso central, assim, né? Então, simpático e parasimpático. Simpático e parasimpático. Tem uma questão de cortisol. Então, você fala assim, mas isso é crença limitante da pessoa. Eu acho isso tão delicado. Eu acho isso muito delicado, assim, porque... Quem seríamos nós no lugar de uma outra pessoa, né? Então, assim, talvez no lugar... É muito difícil dizer. Então... Perfeito. Eu acho que tem uma correlação, porque algumas coisas têm que estar estabelecidas para você poder... Mas você falou que da pirâmide de Maslow. Sim, perfeito. Mas perfeito. É justamente por isso que quem tem essa possibilidade, para mim, tem uma responsabilidade muito grande. Né? Então, e de contribuir o máximo possível para que coisas se harmonizem, para que mais e mais pessoas possam acessar isso tudo, né? Sim, maravilhoso. Um grande desafio que a gente tem aí como irmãos do planeta Terra, sim, né? Sim, maravilha. Despertar essa consciência em todos, imagina, todos conscientes desse assunto, né? Dessa conexão que a gente... Cara, eu acho que dessa ferramenta, né? E eu acho que para mim o sentido muito da vida é a gente
trocar, né? Tá junto, tá unido, aprender um com o outro, ajudar um outro. Eu acho que isso... Imagina se fosse só você no mundo. Nossa. Mas é muito interessante, assim, fazendo... Realmente se aplica também, eu pensando e refletindo também se aplica porque se sentir... Óbvio que às vezes o sistema você tá ali sendo... Assim, não tem como você vai sentir o quê, né? Tipo, eu preciso estar aqui porque minha filha vai estar pra você comer. Mas também a questão de sentir é importantíssima, assim. Chega nessas... É muito importante para essas pessoas chegarem a... Tipo, terem acesso também a esse tipo de informação, esse tipo de informação que você está trazendo pra gente, até para elas conseguirem identificar lugares primeiro onde tenham esse tipo, né? Por exemplo, aqui onde eu tô, pelo amor de Deus, né? A pessoa tá me explorando, não tá fazendo o menor sentido. Preciso de ajuda aqui, né? É difícil demais, meu Deus do céu. A gente fez só um parênteses, né? Também nesse mesmo final de semana que a gente fez aqui esse processo com as lideranças aqui dentro do Capim Santo, a gente também fez uma roda dentro do Instituto Despertar para agentes de transformações sociais, né? E para elas foi muito importante também ter acesso a essas ferramentas dentro desse olhar de quem trabalha direto ali com a comunidade, em questões sociais muito profundas. E como que vocês conheceram essa organização? A Fê também fez articulação ou vocês? Não, aí foi pela Lígia, pela nossa outra parceira. Sim. A gente fez já em São Paulo também uma roda de ciclos no Jardim Peri, né? Uma vez que é um bairro bem de bastante vulnerabilidade, assim. E foi muito bonito, foi mais sobre ciclos, mas é interessante, assim, porque deu para perceber, dá para ver, assim, que talvez a forma de falar não é a mesma, mas a sabedoria, né, daquelas mulheres que foram mães de 5 crianças, que tá ali, sabe? Sim. Então, eu acho que por tudo isso é complexo dizer, porque por um lado é até contraditório, porque se a gente fala assim, por um lado precisa estar numa situação de um pouco mais de privilégio, por outro lado a gente encontra um monte de sabedoria com outros nomes. E aí fica meio contraditório. É e o estudo fica mais profundo também, né? De vocês, assim, né? Em relação a... Muito interessante. Nossa, eu tava aqui... Tipo, né? Óbvio, mas eu achei muito, muito interessante a resposta de vocês em relação a isso. Muito legal. Theo, você quer perguntar mais uma coisa? Senão eu já vou caminhar pro final. Não, só queria agradecer, pode... Não, mas vai dar tempo de agradecer. Eu quero fazer uma pergunta ainda que eu acho legal, Sim. como a gente um dos intuitos aqui do Papo ao Quadrado, desculpa, gente, é trazer muito, na verdade, muito sobre empreendedorismo, que eu acho que é uma qualidade maravilhosa que as pessoas precisam desenvolver também. Muitas pessoas ainda não despertaram para esse lado empreendedor, que eu acredito que todos tenham. Mas eu queria fazer uma pergunta acerca disso. Primeiro para a Fabíola. Depois tem. O que é empreender para você? O que é empreender para você? Empreender é colocar sua alma no mundo. É você servir ao mundo com aquilo que você já trouxe gravado na sua alma. E aí você entende que isso não é só para você. E aí você entrega ao todo. E como encontrar o que está gravado na alma? Aí é uma pesquisa bem profunda, né? Uma investigação da alma. De novo, tem várias formas, né? Esse é o meu, particularmente é o meu processo mais forte de trabalho hoje, né? Que é ajudar as pessoas. Interiorização. Que é ajudar as pessoas a encontrarem qual é o seu propósito de alma. Um propósito não nesse sentido vazio, mercadológico, do coaching que gera uma ansiedade. O que eu vim fazer aqui? Mas sim fazer através de uma pesquisa dos seus sonhos, né? Uma série de ferramentas para que as pessoas encontrem o que eu trouxe comigo, na minha alma gravado, que eu vim servir ao mundo com esse dom único e a partir disso, como que isso se desenrola no empreender. Isso vira o quê? Né? Então, de novo, juntar essa integração entre espiritualidade e negócios, entre feminino e masculino, entre mundo sutil e concreto, mundo invisível e visível. A gente pode falar dessa integração de várias formas, mas empreender, para mim, é ser quem você veio ser. Show. Tânia. É a mesma frase. A gente, não à toa, a gente é parceira de negócios, já foi sócia em outros negócios. Para mim, empreender é sobre ser quem você veio ser. Eu acho que a minha medicina assim, no mundo é a hora da descida
pra terra, assim, da Gostei. coagulate. Em um momento na entrevista você falou sobre descer pra terra. Em alguma informação, eu achei muito legal você falar. Trabalhar em rede. Você estava falando sobre trabalhar em rede. Tá descendo. Desceu pra terra. Tá descendo pra terra. Porque assim, pra mim, empreender, eu poderia dar várias respostas, né? Mas pra mim, todo empreendedor é, antes de tudo, um grande alquimista e um grande sonhador. Em algum momento, aquelas coisas foram não tangíveis. Em algum momento, aquilo pertenceu ao mundo da alma ou do onírico. Aí aquilo se transformou num sonho mais lúcido, né? Não o sonho onírico, mas, nossa, eu sonho em tal coisa. Um insight, um chamado. E aí isso vai descendo, né? A matéria vai coagulando, né? O que é coagular? É se fazer físico. E eu acho isso encantador, né? Como isso passa do não material para o material. Olha que maneiro. Porque empreendedores são aqueles que materializam. Sim. Muitas pessoas, disse que mais de 80% das pessoas nunca vai colocar uma ideia no mundo. Porque essa descida, ela não é trivial. E esse é o lugar onde me encanta. Essa descida do, nossa, eu vislumbrei tal coisa. E aí tem que lidar com a matéria e com os desafios que ela tem. Aí tem que fazer, é boleto, tem que não sei o quê, tem várias coisas, né? Então, empreender para mim é o lugar onde se torna possível esse ser quem veio ser nessa descida pro... Tá, vamos botar pra jogo, entendeu? Vai, faz, vai, sabe? Eu sou a pessoa... Aí é a medicina ariana, né? Tipo, vai, entendeu? Vai. Não à toa, né, Gil? O pessoal que tá perto da gente tem que tomar cuidado do que fala com a gente. Pode falar com a gente, bora. Tá? Nossa senhora. Né? E depois do primeiro também todo mundo... Theo falou, eu tô pensando em fazer um podcast, a gente tá aqui. Tá Ó. aqui, Ou pra mim, e pra mim isso. Pra entendeu? Mas desse lugar onde o empreender pra mim, né, ele é mais do que construir um negócio, ele é colocar a nossa assinatura energética no mundo. Né, eu tenho essa grande comunidade de empreendedores da alma, assim, empreendedoras da alma, onde os negócios não são business por business, não é sobre fazer dinheiro com qualquer coisa, mas é sobre falar, quem sou eu? Eu tô nesse negócio, né? Então tem uma dança muito profunda entre Tânia e Fabiola. Essa empresa... Maravilhoso, inclusive astrologicamente pensando, né? Porque uma é do sentido profundamente, você... Achou que você veio fazer? Agora vai. Agora passa pra Tânia, né? Investigamos, descobrimos qual é a sua missão aqui, aí vai pra Tânia. Essa fase, tô perdida, não sei o que, fala com a Fabiola, entendeu? Eu não sei. Chega aqui pra fazer. Eu não sei, entendeu? A hora que você quiser fazer, porque se for ficar, céus, vida, também não vai dar, entendeu? Porque o empreender pra mim, ele é esse grande espelho da nossa alma, né? É feito matéria, e eu acho isso encantador. A assinatura energética dos negócios, né? Como negócios podem ser organismos vivos. O que você quer dizer com assinatura energética? Eu quero dizer com negócios que refletem o propósito da alma. Então, esses são os negócios que me encantam dentro... Esses são os empreendedores com quem eu trabalho. Eu pensei, quando você falou em assinatura energética... Bora. Eu pensei, mas eu pensei, quando você falou da alquimia toda, tipo... de alguma forma, você aplicar você no mundo e aí você participa da alquimia, né? Exato, é isso aí. Tipo o seu. E de um jeito que o empreendedorismo, ele ensina coisas que são incríveis, mas bem desafiadoras, porque... Quanto menor uma empresa, né? A gente está falando aqui de ecossistemas de empresas que não são grandes, né? Cara, você se vê o tempo todo no negócio. Total. Você vê onde você é bom, você vê onde você não é. Você vê o seu dinheiro flutuando dependendo de como você tá. E isso é um espelho de autocrescimento muito grande. E às vezes ele é bem irritante. Não, legal isso. Difícil, Nossa senhora. Muito fala mais sobre... Você tá falando... Vai. Epifania. Você vai se vendo no negócio o tempo todo. Maravilhoso. E ele vai te mostrar onde você precisa crescer. Então, empreender pra mim é sobre essa potência também de ser quem a gente veio ser. E para isso eu vou ter que estar muito disponível para crescer em diversas áreas, porque não tem essa zona de conforto, né? Então, eu acho uma baita ferramenta de crescimento espiritual. Depois delas falarem isso tudo, eu tô muito orgulhoso de me considerar um cara empreendedor, de ser, na verdade, um empreendedor, né? Porra, orgulhosíssimo. Fiquei feliz. Então. A gente vai abrir uma enquete agora para mais 1 hora de podcast. Produtor, não, como é que a gente sai? Não, brincadeira. Não vai bater na gente aqui. Não. Nossa, que massa, bicho.
Muito bom. Muito bom. Vamos ter que ter parte 2. Parte. Quando vocês voltarem em março. Muito antes, bom. Voltem antes. Aí Olha, avisa a gente senta aqui, bate mais um Se a papo vida também. assim quiser, assim se a estaremos. vida que tá A gente pedindo tá pro aqui. CEO. O Capricorniano vai mandar na agenda de vocês e vai mandar o link. Ele vai mandar um invite. Olha que a É, gente- o invite Vai mesmo, lá na ele agenda manda, de ele vocês. Ele é muito bom nisso. Vai ter invite pro dia, uma hora depois do voo. Vou jogar lá pro cara do universo. Falei, olha, Maravilhoso. essas duas aí, ó. O Capricorniano fala assim: não, deixa com a vida, mas só pra garantir tem um invite. Só pra mandar um lembrete no dia, assim, pro criador. É Né? isso, é isso. Maravilhoso. Não, tenho certeza que se não for aqui, vai ser em algum outro lugar que a gente vai conversar mais, Não, bater mas papo. que e- bom for aqui, né? Vocês- Coisa vocês- encantador. Vocês estarão conosco na jornada, né? Sim. Sim. Com o que vocês trouxeram pra gente. Muito obrigado. Ah, é. A gente tá aqui com as portas abertas sempre que vocês precisarem ou quiserem falar com a gente. Estamos aqui, vamos ficar muito felizes de recebê-los novamente. E nós também por lá, se forem a Ah, sim. Florianópolis, São Paulo, Bali, Sim, sei sim. lá onde. A conexão está estabelecida, estamos super conectados, eu acho. Eu acho que isso é o mais maravilhoso de tudo isso que aconteceu, é essa conexão entre a gente, entre pessoas que fazem acontecer, né? E é isso, irmão. Queria agradecer, parabéns pelo trabalho. Incrível. Obrigada, gente. Feliz Obrigada de estar aqui. pelo convite. Muito especial. Foi muito né? especial estar aqui com vocês hoje, esses masculinos amorosos e bem colocados no mundo também. Então, Obrigado. Boa. Female. Obrigada. Show de bola. E-mail. Galera, Ó, ó, publicitário. vamos botar aí o arroba do pessoal. Vocês viram um pouco aqui sobre a Fabiola. Quem quiser encontrar o propósito de vida aí, que eu acho que é muito legal conversar sobre isso, busca aí a Fabiola. Existem várias pessoas hoje no mundo fazendo isso, mas tem que conversar com alguém, velho. Né? Nem que seja num astrólogo ou qualquer coisa, para começar esse caminho, enfim, buscar caminhos aí de autoconhecimento. A gente tem aqui 2 pessoas incríveis que podem te ajudar nisso. Vamos botar os arrobas e os Instagrams e tudo na descrição. Eu né? achei muito importante, como a gente falou sobre... Eu acho que tem muita gente falando sobre, mas elas falaram sobre vida, né? Sobre como foi construído. É uma coisa muito Única, real. né? É. Não, irreal. Sim. Eu acho que isso é muito difícil hoje, né? Sim, é verdade, amor. Então, Que bom, que bom. que bom. é isso. Por isso indicamos. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Beijo.